Bíblia JF Offline. Ora, Abraão tomou outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu luz a Zinrã, Joaxã, Medão, Midian, Isbaque e Sua. Joaxã gerou a Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letusim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efa, Efer, Anoque, Abida e Euda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, porém, deu tudo quanto possuía a Isaque. No entanto, aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu ele dádivas, e, ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que ele viveu, 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi congregado ao seu povo. Então Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Eti. Ali foi sepultado Abraão, e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto a Birlaai-Roi. Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pela sua ordem, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiute, depois Quedar, Abidiel, Mibsão, Misma, Duma, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedema. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes segundo as suas tribos. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou e, morrendo, foi congregado ao seu povo. Eles então habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai em direção da Assíria. Assim Ismael se estabeleceu diante da face de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padão Aram, e irmã de Labão, arameu. Ora, Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos que foram os dias para ela dar luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo ele como um vestido de pelo, e chamaram-lhe Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. E Isaque tinha 60 anos quando Rebeca os deu luz. Cresceram os meninos, e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem sossegado, que habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó havia feito um guisado, quando Esaú chegou do campo, muito cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Respondeu Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú: eis que estou a ponto de morrer, logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Ao que disse Jacó: jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado e lentilhas, e ele comeu e bebeu, e, levantando-se, seguiu seu caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Bíblia JF Offline. Bíblia JF Offline. Sobreveio terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti, e aos que descenderem de ti, darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras,
e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher, e ele respondeu: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matassem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era ela formosa à vista. Ora, depois que ele se demorara ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela, e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque, e disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste, é minha irmã. Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por sua causa. Replicou Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu cêntuplo, e o Senhor o abençoou, e engrandeceu-se o homem, e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso, e tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E Abimeleque disse a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali, acampando no vale de Gerar. Lá habitou. E Isaque tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou ao poço Ezequi, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam. Por isso chamou-lhe Sidna, e partiu dali, e cavou ainda outro poço, por este não contenderam, pelo que chamou-lhe Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza, e havemos de crescer da terra. Depois subiu dali a Beerseba, e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Isaque, pois, edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Então armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Então Abimeleque veio a ele de Gerar, com Auzate, seu amigo, e Ficol, o chefe do seu exército, e perguntou-lhes Isaque: por que viestes ter comigo, visto que me odiais, e me repelistes de vós? Responderam eles: temos visto claramente que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, que não nos farás mal, assim como nós não te havemos tocado, e te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de manhã cedo e juraram de parte a parte. Depois Isaque os despediu, e eles se despediram dele em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e deram-lhe notícias acerca do poço que haviam cavado, dizendo-lhe: temos achado água. E ele chamou o poço Seba, por isso é o nome da cidade Beerseba até o dia de hoje. Ora, quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Bíblia JF Offline. Bíblia JF Offline. Quando Isaque já estava velho, e se lhe enfraqueciam os olhos, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. Ele lhe respondeu: eis-me aqui. Disse-lhe o pai: eis que agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas,
a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe, antes que morra. Ora, Rebeca estava escutando quando Isaque falou a Esaú, seu filho. Saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. Disse então Rebeca a Jacó, seu filho, eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo, traze-me caça, e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma, e te abençoe diante do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho, e traze-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-las a teu pai, para que eu coma, a fim de te abençoar antes da sua morte. Respondeu, porém, Jacó a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é peludo, e eu sou liso. Porventura meu pai me apalpará e serei a seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim uma maldição, e não uma bênção. Respondeu-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim caia essa maldição, somente obedece minha voz, e vai trazer-mos. Então ele foi, tomou-os e os trouxe a sua mãe, que fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço, com as peles dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço, e pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado, na mão de Jacó, seu filho, e veio Jacó a seu pai, e chamou, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me disseste, levanta-te, pois, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Perguntou Isaque a seu filho, como é que tão depressa achaste, filho meu? Respondeu ele, porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó, chega-te, pois, para que eu te apalpe e veja se és meu filho Esaú mesmo, ou não. Chegou-se Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú, e não o reconheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas, como as de Esaú seu irmão, e abençoou-o. No entanto perguntou, tu és mesmo meu filho Esaú? E ele declarou, eu o sou. Disse-lhe então o seu pai, traze-mo, e comerei da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E Jacó lhe o trouxe, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Disse-lhe mais Isaque, seu pai, aproxima-te agora, e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou, e seu pai, sentindo-lhe o cheiro das vestes, o abençoou, e disse, eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê do orvalho do céu, e dos lugares férteis da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Tão logo Isaque acabara de abençoar a Jacó, e este saíra da presença de seu pai, chegou da caça a Esaú, seu irmão, e fez também ele um guisado saboroso e, trazendo a seu pai, disse-lhe, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que a tua alma me abençoe. Perguntou-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? Respondeu ele, eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse, quem, pois, é aquele que apanhou caça e me trouxe? Eu comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ao ouvir as palavras de seu pai, bradou com grande e amargo brado, e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu Isaque, veio teu irmão e com sutileza tomou a tua bênção. Disse Esaú, não se chama ele com razão o Jacó, visto que já por 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura, e eis que agora me tirou a bênção. E perguntou, não reservaste uma bênção para mim? Respondeu Isaque a Esaú, eis que eu tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que, pois, poderei eu fazer por ti, meu filho? Disse Esaú a seu pai, porventura tens uma única bênção, meu pai, abençoa-me também a mim,
meu pai. E levantou Esaú a voz, e chorou. Respondeu-lhe Isaque, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu. Pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás, mas quando te tornares impaciente, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Esaú, pois, odiava Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo, vem chegando os dias de luto por meu pai, então hei de matar Jacó, meu irmão. Ora, foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, pelo que ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Arão, e demora-te com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e ele se esqueça do que lhe fizeste, então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada de vós ambos num só dia. E disse Rebeca a Isaque, enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Eti, se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Eti, tais como estas, dentre as filhas desta terra, para que viverei. Bíblia JFA Offline. Bíblia JFA Offline. Isaque, pois, chamou Jacó, e o abençoou, e ordenou-lhe, dizendo, não tomes mulher dentre as filhas de Canaã, levanta, vai a Padão Ara, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual foi a Padão Ara, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Ora, viu Esaú que Isaque abençoara a Jacó, e o enviara a Padão Ara, para tomar de lá a mulher para si, e que, abençoando, lhe ordenara, dizendo, não tomes mulher dentre as filhas de Canaã, e que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padão Arão, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi-se Esaú a Ismaele, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Beerseba e se foi em direção a Arão, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto, e, tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou, estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que te tenho falado. Ao acordar Jacó do seu sono, disse, realmente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia, e temeu, e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça, e a pôs como coluna, e derramou-lhe azeite em cima, e chamou aquele lugar Betel, porém o nome da cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Bíblia JFA Offline.
Bíblia JF Offline. Então pôs-se Jacó a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente, e olhando, viu ali um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitadas junto dele, pois desse poço se dava de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra no seu lugar sobre a boca do poço. Perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam eles: somos de Arão. Perguntou-lhes mais: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Perguntou-lhes ainda: vai-lhe bem? Responderam: vai bem. E eis ali Raquel, sua filha, que vem chegando com as ovelhas. Disse ele: eis que ainda vai alto o dia, não é hora de se ajuntar o gado, dai de beber às ovelhas, e de apacentá-las. Responderam: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e seja removida a pedra da boca do poço, assim é que damos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto era ela quem as apacentava. Quando Jacó viu a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se, revolveu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou a Raquel e, levantando a voz, chorou. E Jacó anunciou a Raquel que ele era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Raquel, pois foi correndo para anunciá-lo a seu pai. Quando Labão ouviu essas novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou à sua casa. E Jacó relatou a Labão todas essas coisas. Disse-lhe Labão: verdadeiramente tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Depois perguntou Labão a Jacó: por seres meu irmão has de servir-me de graça. Declara-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais moça Raquel. Lia tinha os olhos enfermos, enquanto que Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó, porquanto amava a Raquel, disse: 7 anos te servirei para ter a Raquel, tua filha mais moça. Respondeu Labão: melhor é que eu a dê a ti do que a outro, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por causa de Raquel, e estes lhe pareciam como poucos dias, pelo muito que a amava. Então Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher, porque o tempo já está cumprido, para que eu a tome por mulher. Reuniu, pois, Labão todos os homens de lugar, e fez um banquete. À tarde tomou a Lia, sua filha, e a trouxe a Jacó, que esteve com ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha. Quando amanheceu, eis que era Lia, pelo que perguntou Jacó a Labão: que é isto que me fizeste? Porventura não te servi em troca de Raquel? Porque, então, me enganaste. Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, não se dá a menor antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de outros 7 anos que ainda me servirás. Assim fez Jacó, e cumpriu a semana de Lia. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel, e Labão deu sua serva Bilha por serva a Raquel, sua filha. Então Jacó esteve também com Raquel, e amou a Raquel muito mais do que a Lia, e serviu com Labão ainda outros 7 anos. Viu, pois, o Senhor que Lia era desprezada e tornou-lhe fecunda a madre. Raquel, porém, era estéril, e Lia concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, agora me amará meu marido. Concebeu outra vez, e deu luz um filho, e disse: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e lhe chamou Simeão. Concebeu ainda outra vez e deu luz um filho e disse: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Portanto lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu luz um filho, e disse: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá, e cessou de ter filhos. Bíblia JF Offline. Bíblia JF Offline. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó:
dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: porventura estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do ventre? Respondeu ela: eis aqui minha serva Bila, recebe-a por mulher, para que ela dê-lo sobre os meus joelhos, e eu deste modo tenha filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a conheceu. Bila concebeu e deu luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: julgou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho, pelo que lhe chamou Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu luz um segundo filho a Jacó. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, e tenho vencido, e chamou-lhe Naphtali. Também Lia, vendo que cessara de ter filhos, tomou a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, deu à luz um filho a Jacó. Então disse Lia, afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu à luz um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: feliz sou eu, porque as filhas me chamarão feliz. E chamou-lhe Azer. Ora, saiu Ruben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo, e as trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me, peço, das mandrágoras de teu filho. Ao que lhe respondeu Lia: é já pouco que me hajas tirado meu marido, queres tirar também as mandrágoras de meu filho? Prosseguiu Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Quando, pois, Jacó veio à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: has de estar comigo, porque certamente te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E com ela deitou-se Jacó aquela noite, e ouviu Deus a Lia, e ela concebeu e deu a Jacó um quinto filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, porquanto dei minha serva a meu marido. E chamou ao filho Issacar. Concebendo Lia outra vez, deu a Jacó um sexto filho, e disse: Deus me deu um excelente dote, agora morará comigo meu marido, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. Depois disto deu luz uma filha, e chamou-lhe Diná. Também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda, de modo que ela concebeu e deu luz um filho. E disse: tirou-me Deus o opróbrio, e chamou-lhe José, dizendo: acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Depois que Raquel deu luz a José, disse Jacó a Labão: despede-me a fim de que eu vá para meu lugar e para a minha terra. Dá-me as minhas mulheres, e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu: se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Ao que lhe respondeu Jacó: tu sabes como te hei servido, e como tem passado o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda tem se multiplicado abundantemente, e o Senhor te tem abençoado por onde quer que eu fui. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Insistiu Labão: que te darei? Então respondeu Jacó: não me darás nada, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escuros entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. De modo que responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário assim exposto diante de ti. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e escuro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Concordou Labão, dizendo: seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia algum branco, e todos os escuros entre os cordeiros, e os deu nas mãos de seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de estoraque, de amendoeira e de plátano, e, descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia, e as varas que descascara pôs em frente dos rebanhos, nos coxos, isto é, nos bebedouros,
onde os rebanhos bebiam, e conceberam quando vinham beber. Os rebanhos concebiam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e fez os rebanhos olhar para os listrados e para todos os escuros no rebanho de Labão. E pôs seu rebanho parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos bebedouros, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, ele não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó, e o homem se enriqueceu sobremaneira, e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Bíblia JF Offline.